Olá, crianças, bom dia! E então, vamos para nossas atividades de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar o livro didático, páginas 22 a 24. O tema da aula de hoje é poema visual. Então vamos novamente aí praticar os exercícios referente a este tema. Então vamos lá começar nossas atividades de língua portuguesa. Oi, crianças! Então, novamente aí vamos falar um pouquinho sobre poema visual, tá? Vocês lembram aí o que é o poema visual? Então vamos falar novamente. O poema visual tem as mesmas características de um poema, né? Ele apresenta estrofes, apresenta rimas, não é? Apresenta-se os versos. Só que ele é descrito de uma forma diferente, não é? O autor explora todo o conteúdo aí da página em branco, tá? Do papel para escrever o poema. Ele usa aí de recursos gráficos, tá? Então, o que a gente pode falar do que é o poema visual? Ele está além das palavras, não é? Então, é uma forma aí de expressão artística que se caracteriza quase sempre pela combinação, então, de palavras e imagens, certo? Então, a mensagem que o poema visual traz é captada, então, pela visualização da forma, que muitas vezes aí explora aspectos lúdicos, aspectos aí visuais, sonoros, tá? Então, o poema visual é uma forma aí de expressar com recursos gráficos, né? Através de imagens, formando aí as palavras, tá? Então, poema visual, ele traz então aí toda essa característica aí mais lúdica, né? Apresentando geralmente questões aí sonoras, né? Apresentando também recursos visuais, tá? Então, este é o poema visual. Trabalhamos aí já o primeiro poema visual, lembram lá A Luz da Lua na Água, que o autor lá usou de recursos gráficos para representar o reflexo da lua na água com as palavras, não é? A gente viu o reflexo das palavras. Então, ele mostrou ali, através dessas imagens, como que é a visão que tem da luz, né, na água, o reflexo dela na água. O segundo poema visual que falamos lá e trabalhamos era a questão do luxo e o lixo. Lembra lá como que o autor usou dos recursos gráficos para escrever a palavra luxo? Usou letras ali mais detalhadas, né? De uma forma aí mais luxuosa, a palavra luxo, não é? E já a palavra lixo, ele usou aí letras mais simples, né? Sem muitos detalhes. Então, o que ele quis dizer também na hora que ele escreveu ali? Quantas palavras luxo em tamanho pequeno para formar a palavra lixo? E isso a gente entendeu que o muito luxo faz o lixo, né? Então, o muito luxo resulta então no lixo. Então, a gente viu ali que o autor usou então de vários recursos gráficos aí para escrever tanto o poema visual Luz da Lua na Água, quanto o poema visual Lixo e Luxo, tá? E muito bem. Voltando então para a nossa atividade de hoje, novamente mais um poema visual. A água está em tudo. Está em nossa casa, nos rios, nos lagos e no mar. E também está na poesia. Então, mais um poema aqui falando de água. Muito bem, então vamos ler aqui o poema visual. Onda. O poema visual hoje traz para nós onda. Observe então todo o poema primeiro. Observa o formato das letras, o tamanho das letras, onde o autor usou letra maiúscula e letra minúscula, o formato aí das letras, tá? Das palavras, como que ele colocou as palavras aí então descritas no poema, tá? Olha só, tá vendo que as palavras formam aí curvas? O que nos lembram então essas curvas aí formadas com as palavras, hein? Então vamos lá analisar aqui. Todo mundo já viu o mar? Se não viram ainda assim ao vivo, já viram na TV, não é? Então a gente vê que as ondas do mar formam aí curvas, não é? Tem lá a parte mais alta e a parte mais baixa da onda. A parte mais alta lá da onda chama-se crista. Então a parte mais alta da onda é a crista. Então forma-se curvas, tá? Observem aqui, ó, onde está a minha imagem aqui, tá vendo? Ó. Olha, mostrando para vocês aqui. Tá vendo essas curvas aqui que a onda faz? Ó, tá vendo? Então, essas aqui são as curvas da onda. Essa parte mais alta aqui, ó, é a crista. Então, observe a palavra onda novamente. Olha aqui.
Tem a letra maiúscula, estão vendo? Letra maiúscula, tá? Letra O e a letra A também é maiúscula. O que o autor quis mostrar para nós aqui nessa palavra, usando a letra maiúscula no início e no fim, não é? Ele mostra aí, ó, a forma da onda, tá vendo? A forma mais alta, depois a mais baixa, depois mais alta novamente. Viram? Então, a palavra onda formou, então, uma onda, não é? Muito bem, então vamos ler o poema. Onda. Observe agora aqui as palavras também. Estão vendo que todas as palavras estão formando aí as ondas? Olha a palavra redonda aqui, olha, mais alto, depois as estrelas, mais baixo. E vai formando, então, as curvas aí das ondas. Então, vamos ler o poema. Morno contorno da onda redonda, pluma de espuma, lenda de renda, frase de gaze, riso de guiso, ninho de arminho, onde se esconde aéreo mistério. Trapo farrapo, lenço suspenso pelas estrelas, resto de um gesto louco que é o pouco que há de bondade no alto mar. Salto da água na mágoa doida de toda a vida partida. Então, olha só o poema aqui, ó, de Guilherme de Almeida, tá? Falando então aí sobre características da onda do mar, não é? Morno contorno da onda, redonda, pluma de espuma, ou seja, quando a água bate ali na areia, né, forma aquela espuma da onda. O que ele mostra aqui também para nós? Espuma, lenda de renda. Então, ele quis mostrar ali que a renda, né, o formato da renda, o bordado das rendas, assemelha-se um pouco com a espuma da onda, não é? Então, vocês vão ler aqui o poema visual Onda e vocês vão aí tirar da imaginação de vocês o que o autor está mostrando aqui neste poema, né? O que ele está comparando a onda do mar com o quê, tá certo? Então, vamos lá. Então, é um poema, então, escrito, o autor aqui, Guilherme de Almeida, tá? Onda, e retirado, então, do livro Poesia Fora da Estante, escrito lá em Porto Alegre, fez parte, então, de um projeto, de um livro, tá? Que é a Vera Aguiar, que pegou as páginas, então, né? Buscou as páginas e criou o livro Poesia Fora da Estante. Então, este livro aqui a gente encontra, então, na página, ou melhor, este poema a gente encontra na página 39, do livro Poesia Fora da Estante. O autor, então, é o Guilherme de Almeida, tá? A Vera Aguiar somente fez o projeto aí do livro e buscou poemas e fez o livro Poesia Fora da Estante, tá? Então, na página 39 a gente encontra este poema. Muito bem. Logo abaixo aqui a gente tem significados de palavras, tá? Pluma, pena, gaze, tecido de algodão de trama aberta. Guiso, o que é o guiso? Esfera oca de metal com bolinhas de ferro dentro que fazem barulho quando se movem. Farrapo, o que é o farrapo? Pedaço de pano, roupa muito gasta, certo? Então, muito bem, então vamos para as atividades, vamos lá para as atividades. Atividade número 2, quem é o autor do poema? Quem que escreveu o poema? Tá? Qual é o título do poema? Número 4. A palavra onda tem diferentes significados. Então, muito bem. Então, aqui, ó. Quais são os significados da palavra onda? A que onda o poema se refere? Que tipo de ondas? Porque tem as ondas sonoras, tá? Que é de música. Tem as ondas do mar, tá? Qual que é a relação da forma do poema com a onda? Qual que é a relação da forma do poema, como está escrito o poema lá, com a onda, tá? Número 5. Observe o título do poema Onda. Onde ele é formado por quantas letras? Perdão. Observe o título do poema. Ele é formado por quantas letras? Quantas letras tem a palavra onda? Letra B. Quais delas são grafadas com letras maiúsculas? Observem lá para vocês verem. Quais são as letras que estão em maiúsculo, tá? Letra C.
Por que a primeira e a última letra são maiúsculas? O que o autor quis dizer aí colocando letras maiúsculas no início e no fim da palavra? Né? O que é o sentido aqui? Ele quis formar alguma imagem? Ele está mostrando aí algum formato do poema? O que ele quer dizer então aí na hora que ele escreveu então a letra inicial maiúscula e a letra final maiúscula da palavra onda? Tá? Número 6. Circule as palavras retiradas do poema que fazem referência direta ao mar. Quais são as palavras aqui no quadrinho que fazem então referência direta ao mar? É a palavra espuma? É a palavra renda? É a palavra gaze? Palavra onda? Então vocês vão circular aí as palavras que são retiradas do poema que faz referência então ao mar, tá? Atividade número 7. Observe as imagens. Nós temos aí a imagem de uma renda e a imagem de uma gaze. Lembra lá quando eu falei para vocês os bordados da renda, não é? O que o autor quis mostrar aí com os bordados da renda em relação à espuma do mar, tá? Por que o eu lírico do poema associou as ondas do mar, a gaze e a renda? Olha aí, ó. Qual que era a intenção do autor, a comparação então, né? A associação então das ondas do mar com a gaze e a renda. Lembram lá no poema? Precisa ler novamente então para vocês entenderem o que o autor quis dizer. Qual que é a comparação dele, né? A associação que ele usou aí para colocar renda com a espuma do mar, com as ondas do mar. O que ele quis dizer aqui? Atividade número 8. A expressão salto da água, utilizada no poema, descreve a onda, a espuma ou o mar? Marque uma alternativa. Atividade número 9. O poema apresenta duas colunas. Nesse caso, há uma ordem de leitura? Explique sua resposta. Vamos voltar lá no poema novamente. Ele tem duas colunas. Vocês viram que apresentam duas colunas? A ordem da leitura. Tá? Como que é a ordem da leitura aqui? A gente leu ele agora mesmo, não é? Olha só. A gente lê da forma normal, né? Ou a gente leu aí então primeira coluna, segunda coluna. Olha só. O que ele quer dizer aqui, colocando assim em formas de colunas? Tá? Observaram? Vamos voltar lá na questão novamente. Questão número 9. O poema apresenta duas colunas. Vimos lá, né? Nesse caso, há uma ordem de leitura? Explique sua resposta. E aí, qual que há uma ordem de leitura ali? A gente pode ler toda a linha completamente, ou a gente lê coluna por coluna, tá? Há uma ordem de leitura? Então, explique a sua resposta, tá certo? Então, muito bem. A atividade hoje de língua portuguesa, tá? Mais uma vez aí trazendo o poema visual pra gente, tá? Realize as atividades aí com calma, tá? Respostas completas, prestem atenção nas palavras, palavras acentuadas, ponto final no final das frases, letra maiúscula no início das frases, tá? Muito cuidado aí na escrita, tá certo? Sempre prestando atenção no que vocês estão escrevendo e respostas completinhas, tá bom? Então é isso que é a aula de língua portuguesa de hoje, trazendo aí para nós então um poema visual onda, tá bom? Encontro vocês então na sala virtual para a gente corrigir essas atividades, tá certo? Bons estudos para vocês e até lá!